Então, nesse primeiro momento, a gente vai colocar o fermento e o açúcar. Então, no caso, uso uma colher. Vou colocar mais. Uma colher razoável de fermento. Você pode colocar um pouquinho mais, assim, caso você ache que precisa um pouquinho mais. E daí vai colocar 3 de açúcar, tá? Pera aí. Razoável também. 1, 2, 3. Então, coloco essas 3, ó. Tem 3 de açúcar. Vou dar uma misturada, né? Aqui, no caso, eu uso a colher só pra misturar. E daí, nesse caso, a gente vai colocar um copo. É 200 ml de água. Morna, entre morna e é a temperatura ambiente, mas é mais morninha, assim, sem queimar a mão e morninha para não estragar o fermento. Daí, no caso, você pode misturar tanto com a colher quanto com o fouetzinho. Eu tenho um fouetzinho de batedeira aqui, que eu uso ele. Eu acho melhor para diluir as coisas. Vou misturar. Até diluir todo o açúcar. Tá? Vou diluir bem. E é o mesmo fouet que a gente vai usar para diluir a farinha. Diluiu bem. Já não tá mais aqui o gruminho do açúcar lá, você não escuta mais o açúcar. O açúcar serve para ajudar o fermento, tá? Então por isso que a gente mistura antes o fermento com o açúcar. Não pode ser muito açúcar, senão o bolo vai ficar doce. Ó, já diluiu bem. Deixa aqui do ladinho. Agora vai pegar o óleo e o sal. Então, voltando, o óleo, deixa eu focar aqui. Aí, focou. Então, o óleo é a quantidade que é tipo meia xícara. Mas vai no olho, entendeu? Ó. Meia xícara foi. Pode ser qualquer óleo. Daí o sal. O sal é essa colher metade, mas pode ser menos. Vai dependendo do quanto você quer salgar. Ó, mais ou menos essa quantidade. E daí se mistura. Mistura para poder diluir o sal. Não coloca muito sal, porque senão fica muito salgado. Tem que deixar razoável, né? Não pode nem ficar muito salgado, nem muito insosso. Misturou. A gente vai começar a acrescentar, então, agora o trigo. Aqui em casa, eu uso essa xícara aqui, tá? Eu não sei quanto que ela tem. O trigo, essa aqui é Coamo, se eu não me engano. Acho que é Coamo, não sei o nome da farinha. Eu gosto da Venturelli, porque a Venturelli, ela deixa o pão mais fofinho. Então, uma xícara. Joga aqui dentro. Essa aqui tem, com o fouet é melhor diluir as bolinhas, tá? A colher vai ser um pouco ruim. Tem gente que mistura essa fase aqui com a mão. Eu não misturo com a mão ainda. A mão é quando estiver grudando no fouet. Então aqui no caso, tira bem das beirinhas aqui. E bate bem para tirar os gruminhos da farinha para não ficar gruminho no pão. Essa receita vai ovo, só que você pode fazer sem ovo, porque o ovo não faz diferença nenhuma, tá? Eu fiz com ovo e fiz sem, pra mim não deu diferença nenhuma. Aqui no caso são 5 xícaras, mas a cada xícara você mistura. Ó, mais uma xícara, e daí você mistura. Eu prefiro misturar com fouet na mão ainda, não usar batedeira, tá? Eu vou colocar as outras xícaras aqui. São 5 xícaras, tá? E daí eu já mostro na outra etapa. Ó, na terceira xícara, ela vai ficar assim, ó, grudando no fouet, tá? Então, nesse caso aqui, a gente limpa o fouet, a gente tira toda essa massa aqui. Daí acrescenta a próxima, que daí vai ser a quarta, e daí mistura com a mão. Na quinta também mistura com a mão. E daí, depois que misturar a mão aqui, desgrudar, a gente joga na bancada para poder sovar a massa.
A gente sova aí mais ou menos uns 15 minutos para poder colocar para descansar. Já tá com a mão. Então, aqui a gente tá na quarta xícara. Tira bem do lado aqui, ó, para não ficar na hora que tá amassando sobrar a farinha. Aqui ela tá pegando na mão ainda. Quando a gente pega essa farinha que tá do lado aqui, joga aqui no meio da coisa e vai amassando. Dá pra só sovar aqui dentro da coisa? Dá, até dá. Mas depois que eu comecei a sovar na bancada, o pão ficou melhor. O pão cresceu mais, entendeu? Quando você sova, assim, mas às vezes ele não cresce tanto. Mas você sovar na bancada fica melhor. Sovar mais aqui. Então agora que tá na bancada, a gente vai sovar. Tá? Se precisar colocar um pouquinho mais de trigo, porque tá grudando na mão, é bem pouquinho, não vai fazer muita diferença. Então aqui você sova, estica. E daí tem que. Toda essa farinha que tá aqui tem que colocar na massa. Então você vai esticando e vai catando a farinha, entendeu? Daí você vai sovar bastante tempo. Se você quiser deixar o forno pré-aquecido, só para ele pegar um calor na hora que tiver no forno ali, se deixa também para aquecer um pouquinho, porque às vezes o tempo tá mais frio, daí você tem que deixar a massa crescer, né? Então, às vezes no forno cresce mais do que assim, em cima de algum lugar. E daí eu faço a sova assim, eu pego aqui agora, viu que não tem mais farinha aqui, né? Porque ela já tá tudo na massa. Então eu pego com as duas mãos e estico ela assim e fico abrindo, entendeu? Tem que esticar bem. Estica ela bem assim, ó. Tipo, força ela na bancada, entendeu? Daí você vai fazendo. E ela fica bem macia daí. Vou fazer com as duas mãos, né? Quando tá gravando, nem não dá. Mas estica bem a massa. Tipo assim, ó, vai esticar. Como se você fosse esticar pra fazer bolinho, tá vendo? Que esticou bem ali, ó. Estica bem, volta e vai fazendo. Uns 15 minutos fazendo isso. Daí a massa fica bem fofinha. E o pão fica bem gostoso. Ó, passou os 15 minutos. Você faz uma bolinha. Pega aquela... Aqui você usou pra fazer. Né, pra misturar. Coloca ali. Dá uma chapadinha. Pega um pouquinho de farinha. Salpica aqui em cima. Pra que quando ele crescer não grudar. Nem nas bordas. Que depois é ruim de tirar. E daí você cobre com pano. E coloca no forno que você deixou ali aquecendo. Por 1 hora. E como aquele plástico e o forno tá quente, coloca-se em cima de uma forma qualquer, cobre e coloca lá no forno. Não vai derreter não, tá? Então, voltando, agora a gente vai tirar o aqui. Ficou crescendo, tá? E cresceu bastante pelo visto. Eu falo, quanto mais amassar, mais ele cresce. Cresceu bem, tá vendo? A gente tira isso aqui pro lado. Agora a forma não vai precisar. A minha forma é desse tamanho aqui. Eu não sei quanto que ela mede, mas ela não é tão grande e não é tão alta, tá? Então a gente vai passar óleo e farinha, né? Deixa ela pronta. E essa massa aqui a gente joga aqui na bancada agora. A gente amassa ela, volta ela lá embaixo. E daí pega um pouquinho de farinha. No caso agora a gente vai esticar a massa, entendeu? Um pouquinho de farinha na bancada. E vira. Ela tá caindo lá embaixo, ela tá caindo já. Caiu. Agora eu vou esticar ela, daí assim que eu vou esticar eu mostro. Você vai esticar ela com um rolo ou com o que você tiver de vidro e você vai esticar assim, como se fosse fazer uma massa de bolinho. Você estica, não precisa esticar tão fino. Daí você estica ela. Eu já enfarinhei ali a forma, então já deixei pronta. Agora a gente vai enrolar. No caso, essa massa pode usar para quando você quiser fazer um de frios, por exemplo. Daí é aqui nesse momento que você vai colocar as coisas. O de fruta, geralmente a gente amassa tudo junto, né? Com frutas cristalizadas, que daí é pão doce. Mas se quiser, tipo, esse dia atrás eu fiz com margarina. Margarina temperada com cebola, alho, essas coisas. Então eu passei aqui e enrolei. Se você quiser fazer colocar alguns frios, aí você pode fazer
É nesse ponto que você coloca os frios daí. Você vai enrolar e ele vai ficar nas camadas daí. Então agora eu vou enrolar, daí assim que eu enrolar, eu mostro. Ó, enrolou, ele ficou assim, daí você pode achatar para ele caber na forma, tá? Então, ó, ficou o tamanho da forma. Eu vou colocar na forma. Daí, geralmente, coloco uma outra forma em cima aqui e coloco dentro do forno. Pra ficar mais uns 40 minutos, uma meia hora. Quando você vê que dobrou, você já pode colocar pra assar. Tá bom? Daí eu coloco pra assar em 180 graus. Mais ou menos aproximadamente 50 minutos. Daí eu coloco pra dourar mais uns 10 minutinhos. Então, assim, eu coloco duas formas aí, tá? Uma forma em cima da outra. Pra ele ficar quentinho, daí ele cresce mais. Daí eu também pré-aqueci de volta o forno. E daí eu vou deixar ali até depois retirar essa forma na hora de assar. E daí deixar ele por uns 40, 50 minutos. Vai depender de cada forno daí, né, no caso. Tirei do forno, agora eu vou colocar pra assar, tá? Eu coloquei ele na... Não cresceu muito bem, mas ele cresceu mais do que... Agora no forno ele vai crescer um pouco mais. Então agora eu vou colocar ali dentro do forno por 50 minutos com o fogo embaixo. No caso, meu forno é elétrico, então o fogo só embaixo, tá? Não em cima. Em cima, geralmente, eu coloco pra dourar, quando daí eu coloco na função de dourar mesmo, tá bom? Ó, tirei do fogo. Fogo não, no caso, é forno elétrico, né, de frente. Então, ele cresceu bem. Esse dourado em cima é no forno que faz, tá? Ele ficou bem bonito. Esse não passo água em cima, tem gente que passa água em cima pra ficar com a casquinha mais macia. Mas ele fica a casquinha boa também. E tá pronto.